Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor, deixando ela ministrar o nosso coração, olhando para as promessas de Deus e vendo cada princípio, cada ensinamento que nós temos nessas promessas, né? E além disso, as promessas elas ministram profundamente a nossa fé, edificam a nossa fé. Quando a gente vê promessas que Deus fez, Deus cumpriu, né? Aquelas pessoas que receberam de Deus aquelas promessas, o que elas viveram da parte de Deus, isso edifica muito a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções a respeito da palavra de Deus e a certeza de que o mesmo Deus que agiu lá atrás, né, nesses relatos que a gente tem visto da Bíblia, ele é um Deus que continua agindo. É disso, inclusive, que a gente vai ver hoje uma história bem interessante de um personagem que é fantástico, a história desse personagem na Bíblia, que é José, né? A história de José é uma história muito especial, uma história de um grande homem de Deus, que começou lá bem novinho, né, ouvir a Deus, receber promessas de Deus, sonhos de Deus, e acreditou naquilo. Ele acreditou em Deus, ele conhecia Deus, e ele sabia que Deus estava falando com ele, estava dando aquelas promessas, aqueles sonhos, então que Deus iria cumprir. Ele não imaginava como essas coisas iriam acontecer. Com certeza na cabeça de José não passava, né, na cabeça dele que o cumprimento daqueles sonhos, daquelas promessas de Deus seria ir para o Egito, como escravo, vendido pelos próprios irmãos, então ter que encarar uma traição da própria família, como escravo, ser injustiçado, ser mandado para a cadeia, né? E na cadeia, então, Deus ali providenciar para que ele chegasse até Faraó, ele revelasse ali os sonhos de Faraó e fosse usado por Deus para administrar o Egito, né? E ali, então, ele foi vendo Deus agindo na vida dele de uma maneira extremamente inesperada, que é como Deus faz conosco, né? Como Deus faz com todos. Mas no final ali, quando ele estava com certeza governando o Egito, né, ele podia olhar para trás e podia ali identificar cada ação de Deus para que todos os sonhos, todas as promessas que ele tinha recebido de Deus se cumprissem. E aqui eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 50, que já é o finalzinho da vida de José. Ele já tinha sido governador do Egito, ele já tinha sido ali usado por Deus de uma maneira fantástica, né? Não só para preservar aquela nação, que era uma das potências da época, não só para preservar aquela nação, mas as nações ao redor, porque veio uma fome terrível, e ele, então, José, administrou tão bem ali no governo, que ele pôde preservar a nação do Egito, as nações em volta, inclusive a sua própria família, né? Que se muda para o Egito, é muito bem cuidada até a morte de José, até chegar lá em Êxodo, né? Que começa a escravidão dos israelitas, da descendência aqui de Jacó, né? Que José faz parte, mas até esse momento a família dele estava sendo muito abençoada ali no Egito. Então, José está no finalzinho da vida dele, vendo toda essa bênção de Deus na vida dele, na vida da família, na vida da nação, né, que ele estava ali trabalhando. Mas vamos ver, então, Gênesis capítulo 50, versos 24 a 26, que diz assim: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, essa primeira partezinha aqui, a gente identifica um coração ali, né, muito consciente de quem Deus era,
e consciente da sua própria história, das promessas que estavam ali inseridas na vida daquela família, né? E ele fala, então, eu estou para morrer, mas eu sei que existe uma promessa que ainda não se cumpriu, que foi feita lá para Abraão, para Isaac, para o meu pai Jacó, né? E essa promessa se estende para nós, ele falando ali com os irmãos, né? Dizendo, Deus ainda não cumpriu essa promessa, então certamente, olha só, nenhum tipo de insegurança, né? Nenhum tipo de dúvida, de incerteza, certamente Deus falou, ele vai cumprir. Então, ele diz que quando Deus vier para cumprir essa promessa, de tirar o nosso povo, a nossa descendência aqui desta terra, aqui do Egito, né? E levar para a terra que ele prometeu, quando ele fizer isso, aí José faz um pedido. Ele diz assim, ele disse aos filhos de Israel que lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado no sarcófago no Egito. Então vamos aqui dar uma olhada, né, para a gente entender aqui esse pedido de José. Ele estava ali com a idade avançada, ele diz, eu vou morrer, mas eu não quero que vocês deixem os meus ossos aqui. Eu quero que quando Deus vier e tirar o nosso povo aqui do Egito e levar para a terra de Canaã, que vocês levem os meus ossos junto. E aí a gente vê, então, essa promessa cumprida, quando o povo de Israel sai, lembram lá? Depois da última praga, das 10 pragas que vieram sobre o Egito. A última praga, que foi a morte dos primogênitos. Faraó, então, chega e diz, saiam daqui. O povo sai, diz lá o texto, se você quiser depois dar uma conferida, está em Êxodo capítulo 13, diz que Moisés, ele pega os ossos de José e leva junto. Então, o povo todo de Israel está saindo do Egito, agora indo para o deserto, onde eles vão se encontrar ali no Mar Vermelho, o mar vai se abrir, toda aquela história. Quando eles estão saindo do Egito, diz que Moisés vai lá e pega os ossos de José. E lá em Josué capítulo 24, a gente vê que Josué, já em Canaã, né, já tinham então entrado na terra prometida, diz que Josué vai e enterra os ossos de José. Então a gente vê esse pedido, esse juramento, né, que José pede para que os irmãos façam com ele, se cumprindo. Eles cumpriram o que eles prometeram para ele. Mas é interessante que esse pedido de José foi feito em cima de uma promessa. José, ele sabia com toda certeza, em algum momento na história, no momento que Deus entender ser o melhor, ele virá aqui no Egito, ele vai tirar o nosso povo daqui, ele vai levar o nosso povo para a terra que ele prometeu, lá para Abraão e para Sara. Então, ele vai levar o nosso povo para a terra prometida, aquela terra que ele diz que mana leite e mel, a Canaã que ele prometeu. Então, quando ele fizer isso, eu quero que vocês levem os meus ossos e enterrem lá. De alguma maneira, José queria fazer parte disso, né? Então, é interessante que esse pedido que ele fez foi em cima da promessa que Deus tinha feito. E o que eu acredito a gente pode aprender com essa atitude de José, né? José, ele sempre creu nos sonhos de Deus, sempre. Tanto para ele, quanto para a sua descendência. Ele tinha plena certeza de que Deus, no momento certo, tiraria o povo de Israel e levaria esse povo a viver a promessa de uma pátria. E José, ele queria fazer parte disso. Então, com essa fé, essa certeza nessa promessa, ele
fez esse pedido, e nesse pedido, com certeza, ele inspirou muitos, ele edificou a fé de muitos a crer que um dia realmente Deus viria e os tiraria do Egito, cumpriria essa promessa, né? José, ele nos ensina sobre um Deus que age no passado, no presente, e que age no futuro. José, ele tinha uma história com Deus no seu passado. Ele tinha uma história com Deus até aquele momento, quando ele está à beira da morte. Então, José, ele conhecia de um Deus que agiu na vida dele, que continuava agindo na vida dele. E da mesma maneira como ele experimentou Deus na sua vida, ele tinha plena convicção de que Deus continuaria agindo. José, ele viu as maravilhas de Deus, né, os sonhos, as promessas que ele recebeu e o cumprimento de cada uma dessas promessas, a maneira maravilhosa como Deus foi agindo na vida dele e através da vida dele. Então, José, ele conhecia esse Deus que agiu na vida dele. E ele entendia que era o mesmo Deus que continuaria agindo na sua descendência, nas gerações futuras. Por isso, ele olha lá para frente e diz: Deus vai cumprir essa promessa, não sei quando, mas será com certeza no futuro, né? Porque eu sei que Deus vai continuar agindo a nosso favor. Foi isso que ele prometeu. Então, levem os meus ossos. Eu imagino as pessoas que estavam ali ouvindo, eu imagino as pessoas, né, depois de anos, de repente, né, depois de um tempo que José já tinha morrido, ouvindo essa história, olha, os ossos de José estão ali naquele sarcófago, mas ele pediu para que quando Deus vier e nos tirar aqui dessa escravidão, que é para levar os ossos dele junto com a gente lá para Canaã. Imagina como isso alimentava e edificava a fé das pessoas, não é? Então, mesmo depois da morte, José continuou sendo um homem inspirador para edificar a fé das pessoas, né? E eu acredito que nós podemos viver dessa maneira, né? Entendendo o que José entendeu, vivendo o que ele viveu. Que nós possamos viver os grandes sonhos de Deus na nossa geração, na nossa história, no nosso tempo. Mas que também nós possamos deixar um legado de fé para aqueles que viverão depois de nós, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, que convivem conosco, que essa fé, ela seja como a de José, onde mesmo depois da morte, ela continue falando, ela continue sendo um legado. Mas para isso, nós precisamos viver essa vida na prática, no nosso dia a dia, conhecendo esse Deus, de viver com Ele, de viver os cumprimentos das promessas dele na nossa vida. A gente identifica em José um homem que não tinha nenhuma dúvida a respeito de Deus. José, ele não tinha dúvida que aconteceria com ele o que Deus tinha dito, mesmo olhando as circunstâncias, mesmo olhando ao redor dele, todo mundo, o pai, a mãe, os irmãos, né, pessoas próximas que, com certeza, ele esperava que edificassem a fé dele, né, ele ainda um menino, mas todos eles falando o contrário, falando: que é isso, o que você acha que você vai ser, né? Para com isso, né? Todos ali jogando tanta dúvida, tanta incredulidade, tanta incerteza para cima desse menino, mas ele se fechou com Deus e disse: não, Deus falou comigo, então Deus é fiel, ele vai cumprir. É esse tipo de posicionamento, é esse tipo de fé, de convicção que precisa ser encontrada no nosso coração. Com certeza, nós vamos encontrar muitas pessoas ao nosso redor dizendo: não vai acontecer nada disso. Você não vai viver nada disso. Mas se Deus falou, é nele que nós precisamos confiar. É ele que nós precisamos ouvir. José fez isso e pôde viver coisas extraordinárias na presença de Deus. E continuou crendo, e continuou
ministrando a fé das pessoas, mesmo depois da morte dele. Por quê? Porque ele sabia que Deus era aquele que agia na vida dele. Deus era aquele que agia no momento que ele estava ali, no presente. Deus era aquele que agiu no passado da vida dele. Deus certamente continuaria agindo no futuro. Que isso ministre o nosso coração. Para que a gente possa, né, viver na nossa geração grandes sonhos e promessas de Deus. Mas que também a gente possa olhar para frente, né? Deixar um legado para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, inspirar essas pessoas através da nossa fé, transmitindo a eles a verdade, que como Deus agiu até aqui, Ele vai continuar agindo. Esta verdade, que ela seja encontrada dentro de nós e através de nós. Que nós possamos transmitir esta verdade, né? Deixar esse legado de fé. Eu vivo hoje pela fé, na certeza de que Deus está agindo na minha vida. E Ele vai continuar agindo, mesmo depois de mim, porque Deus é Deus. Essa é a promessa que Ele tem. E que isso seja verdade na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das gerações futuras, para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina, com todas essas histórias tão edificantes, Pai. Muito obrigada, porque nós podemos aprender, ó Deus, como viver, aprender, ó Deus, como nos posicionar, buscando, Senhor, na nossa vida, viver a verdade do Teu Evangelho. E em nome de Jesus nós pedimos, para que nós possamos ter essa convicção, essa certeza no nosso coração, de que o Senhor é um Deus que age. Em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos viver experiências profundas, especiais, incríveis na Tua presença. Em nome de Jesus, Tua palavra nos convida tanto a experimentar do Senhor, a viver uma vida no dia a dia com o Senhor, onde o Senhor é Deus conosco, Deus presente, o Senhor está conosco. Senhor, que nós busquemos isso na nossa vida. Busquemos, Deus, ver o Senhor agindo na nossa vida. E a Tua palavra nos ensina que é pela fé. É pela fé, Senhor, que os montes se movem. É pela fé que o impossível se torna possível. Então, Senhor, eu quero orar para que, em nome de Jesus, o Senhor visite a nossa vida, a minha vida, a vida de cada um aqui que está ouvindo esta palavra, trazendo, Senhor, uma porção de fé. Tira, Senhor, toda a incredulidade. Tira, Senhor, toda a insegurança. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda a dúvida. E, Senhor, que no nosso coração nós possamos ter a mesma atitude que José teve. Certamente o Senhor age, certamente o Senhor agirá. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos levanta hoje como homens e mulheres de fé, que creem, que conhecem ao Senhor e sabem que o Senhor é poderoso e que o Senhor deseja agir na nossa vida. E, Senhor, em nome de Jesus, que além de vivermos o agir do Senhor na nossa vida hoje, até o fim dela, que nós possamos conservar, Pai, esta fé que edifica a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Para que nós possamos deixar mesmo um legado, Pai, de que o Senhor é aquele que agiu, que age na nossa vida e que continuará agindo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, isso é o que nós pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, continue aí buscando do Senhor, uma ministração ao seu coração. Ele com certeza tem muito mais para falar, muito mais a ministrar, muito mais a revelar. Ele sempre faz isso, graças a Deus. E que, em nome de Jesus, você tenha uma semana muito especial na presença dele, se Deus quiser.
A semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.